Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fala aí Egresso. Eu me chamo Raíssa, sou coordenadora de Relações Internacionais aqui no Centro Universitário São Camilo e tenho a honra de trazer hoje uma egressa que participou do programa de intercâmbio aqui do São Camilo e gostaria de explicar um pouquinho sobre o departamento. Hoje nós trabalhamos com os programas de internacionalização da São Camilo, que engloba mobilidade acadêmica, de curta e de longa duração, também programas de pesquisa internacional, entre outros programas diversos que a gente faz em cooperação com universidades estrangeiras. Hoje eu convido para conversar um pouquinho sobre a experiência de intercâmbio a egressa Marcela. Fala aí, Marcela, se apresenta um pouquinho para a gente. Oi, gente, meu nome é Marcela, eu tenho 23 anos, sou formada aqui pela São Camilo em Biomedicina. Me formei no final do ano passado, em 2023, mas eu comecei minha trajetória aqui fazendo nutrição em 2018, que foi quando eu fui para o intercâmbio. E eu acabei indo para Valladolid, que é uma cidadezinha na Espanha, perto de Madrid. Perfeito, Marcela. Bom, como você já adiantou, você realizou o programa na Espanha. Me conta um pouquinho qual foi o critério que você usou para escolher esse país, né? E por que você decidiu se candidatar para o programa de intercâmbio aqui na São Camilo? Então, o critério que eu usei para escolher, né, ir para a Espanha é porque era um país na Europa, eu já tinha meu passaporte, né, europeu, então isso contou bastante, e também porque eu queria vivenciar e eu achava que, por estar na Europa, eu conseguiria conhecer várias culturas diferentes, talvez ter uma imersão melhor. E eu sempre quis fazer intercâmbio, sempre foi um sonho meu, desde sempre. E aí, quando eu descobri que aqui vocês davam bolsa e eu poderia estudar o curso que eu gostava lá em outro país, para mim, foi um motivo de escolha grandioso, assim. Ah, legal, perfeito. E você lembra como foi mais ou menos como foi a trajetória de você se inscrever, de participar, até chegar o momento que você viajou de fato para a Espanha? Sim. Eu tive uma amiga minha que foi um semestre antes para lá, da minha sala, e eu, assim, sendo bem sincera, não sabia muito que existia o intercâmbio. E ela que me contou, tava contando as experiências dela, eu falei, vou atrás pra saber. E foi bem quando tinha saído o edital. Aí eu falei, nossa, perfeito. E aí, naquela época, era um pouco diferente, porque a gente tinha que ir até a secretaria presencial, assinar vários documentos em papel mesmo, né? Não tinha nada, que era feito na internet. Uhum. E depois a gente ia pra entrevista com você. Sim. Então, eu lembro da entrevista, de ter feito a prova em espanhol também. Uhum. E a gente tinha que ter um certo nível, né? Eu tinha nível já, porque eu já tinha feito aula. E aí depois a gente mandava toda essa documentação para a universidade de lá, para eu poder ser aprovada. Acho que deve ter demorado uns 2 meses, tudo isso, 1 mês e meio, por aí. E aí saiu a aprovação, eu fiquei muito feliz. Bom, não, eu também me lembro do dia que a Marcela entrou na sala para fazer a entrevista. Naquele momento, realmente, foi em 2019 que você fez a inscrição, né, o processo. Realmente era um pouquinho diferente do que acontece agora, que está mais automatizado, a gente faz todas as inscrições pelo site, né, pela plataforma, e também fazemos a entrevista hoje também de maneira remota, até para aumentar o número de alunos, né, interessados. A gente sabe que os alunos têm diversos compromissos acadêmicos fora da faculdade, então acontece. Mas eu me lembro do dia que você chegou para fazer a entrevista e foi muito boa. Você fazia já a iniciação científica aqui na São Camilo, né? Já tinha um engajamento muito bom aqui dentro do centro universitário. E você já também tinha um certo nível de espanhol, que é muito bom. Quer dizer, na verdade, é essencial para fazer um intercâmbio. Dependendo do país que você se inscreve, é necessário ter esse domínio. Sim. E eu me lembro muito bem como é que foi. Você fez as inscrições em 2019, mas você viajou no início de 2020, né? O calendário inicia, se não me engano, em fevereiro. Meio de fevereiro. Isso. Me conta como foi a sua chegada lá, assim, como você chegou, eles fizeram algum tipo de integração com você? Você já conhecia a faculdade, provavelmente sim, mas, assim, fizeram uma integração com os estudantes de lá, com os estrangeiros também que já viviam por lá? Como foi? Então, lá eles têm como se fosse uma aula inaugural. Como se fosse uma aula que eles juntam todos os alunos de todos os cursos num auditório bem grande e aí a gente faz essa integração. Bem no comecinho, se não me engano, é um dia antes de começarem realmente os dias letivos. Então, é bom porque você conhece bastante... É que é só de estrangeiro, né? Essa aula. Então, você acaba conhecendo pessoas da sua sala, pessoas de vários países, é super legal.
Então você já começa a entrar mais ou menos e fazer algumas amizades, porque você chega lá sozinho, né? Então você precisa fazer amizade lá, porque não tem como ficar sozinho. Exatamente, sim, né? Todo esse tempo. Exato. Legal. E você conheceu, então, pessoas de outros países além da Espanha também, né? Sim. Então tinha sua amizade, seu círculo de amizade foi com os estrangeiros. Eu morei com 5 italianos, então meu círculo de amizades foi 100% italianos. Tinha alguns brasileiros que eu acabei... Porque assim, não tem jeito, a gente fala que não vai fazer amizade com brasileiro, mas você faz amizade com brasileiro, não? Porque a pessoa fala, mas eu liguei com você, gosta das mesmas coisas, então você acaba fazendo. Mas eu morava com 5 italianos e pra mim foi ótimo, eu adorava eles. Sim. Aprendi várias coisas da Itália, até italiano eles tentaram me ensinar, mas eu não aprendi muito. Não, isso faz parte do intercâmbio, né? Você vai para um país de uma língua, por exemplo, a espanhola, como foi o caso de Valladolid, na Espanha, mas você acaba também tendo que aprender outras línguas. Em inglês você também pratica bastante, né? Aprende talvez um outro idioma. Foi o seu caso, tentou aprender italiano. Tentei, não deu certo. Não, mas faz parte também. E eu acho que você também lidou com um desafio muito grande, que foi a pandemia, né? Sim, a pandemia começou de 14 de março, né? Nunca esqueço essa data. Que a gente... Tava tudo normal. E aí recebi um comunicado da universidade de lá. A partir de amanhã não tem aula. Eu falei, como assim não tem aula? Não, por 15 dias. Eu lembro que até na época a gente tinha feito um post-it na geladeira, assim, que eram, tipo, 1, 2, 3, 4, até dar 15 dias e a gente ia tirando. Foi riscando. Eu achava que ia ser só 15 dias. E aí, quando eu ia vendo, não, mais 15, mais 15. Eu acabei ficando 2 meses, se eu não me engano, 100% em lockdown. Não podia fazer nada fora de casa, só ir no mercado e voltar. E era essa a função que eu tinha. A minha sorte é que eu morava com vários italianos em casa. Não era aquela festa todo dia, né? Acordava com eles berrando, gritando, cantando. Fazendo comida. Macarrão, delícia. Delícia, isso é Eu me dei vida. Não, foi mesmo. Engordei uns belos quilos, mas tudo bem. Não, faz parte do intercâmbio também. Faz parte. Tem que ir com a cabeça aberta, porque não tem como seguir 100%. Tem que ir lá, comer o que você quiser comer, aproveitar. Isso é legal. E nesse momento que você, né, teve que lidar com um lockdown longe de casa, dos seus pais, né, sua família e tudo mais, a faculdade lá também deu algum suporte para você? Como que foi o contato, as informações que eles deram para você, assim? Você acredita que foi do jeito que vocês acreditam que merecia naquele momento, né? Como eles lidaram com vocês, ou como lidariam com os alunos que são integralmente estudantes de Valladolid? Você lembra mais ou menos como que foi isso? Não, o comunicado era geral, era para qualquer pessoa que fosse aluno deles. A comunicação era enviada da mesma forma, os lembretes, os avisos, era tudo igualzinho, não tinha diferença alguma por parte dele, né? Estrangeiro e aluno local, né? Nenhuma, tanto que logo depois que começou o lockdown, a gente já começou a ter aula online. Eu não lembro qual que era o aplicativo, eu não lembro se era o mesmo que a gente usa aqui, acho que era outro. Mas ele já era uma coisa bem organizada, tipo, vai ser assim e pronto. E aí eles avisavam e todo mundo recebia o mesmo comunicado, mesmo se você fosse estudante. E o importante é que você conseguiu dar sequência aos estudos, mesmo de maneira virtual, né? Como aconteceu também aqui na São Camilo, né? Acho que o mundo inteiro teve que lidar com essa situação. Sim. Mas você seguiu aí até o final do semestre, né? Eu fiquei até o fim. Eu voltei, se não me engano, no final de junho, começo de julho. Voltei pra cá, fiquei 6 meses. Legal. E me conta como foi lidar com disciplinas do seu curso em outro idioma, né? A gente sabe que quando a gente realiza a inscrição, a gente tem que ter um certo nível de proficiência, mas estudar um certo tema em outro idioma é muito difícil, assim, né? É diferente do que você fazer uma aula de espanhol. Sim. E como foi pra você, quando você entrou, começou a ter as primeiras aulas em outro idioma, assim, como você se sentiu? O espanhol da Espanha é um pouco mais complicado, porque eles falam muito rápido. Então eu lembro que a minha primeira aula, eu falei, vou sentar na primeira carteira, que aí eu consigo prestar atenção. Ele falava tão rápido que eu falava, gente, eu não vou aprender nada. Mas aí você vai se acostumando com o tempo, quando você vê, parece que ele tá falando português no seu ouvido. É muito tranquilo. E os slides são em espanhol, e o espanhol, querendo ou não, é um pouco parecido com o português, né? Então você consegue bater o olho na tela e a fala do professor, e você consegue ter mais ou menos uma ideia do que ele tá falando. Então essa parte foi um pouco mais tranquila, mas realmente, eu ter ido já sabendo um pouco de espanhol fez diferença. Porque se eu não soubesse nada, eu acho que talvez pesaria um pouco. Até porque lá eles são muito restritos com a língua. Então, mesmo que eles saibam falar inglês, você vai tentar falar inglês com eles, eles falam, não, eu não sei falar, só sei falar espanhol. Então,
você acaba se forçando. E uma hora vai, o espanhol flui naturalmente. Até hoje eu falo, tem algumas coisas que eu esqueci, claramente, mas se eu me pego numa situação que eu preciso falar espanhol, é tranquilo, consigo me virar. Você acredita que o seu nível de espanhol também, ele alavancou? Aumentou bastante, muito. Ai, que legal, bacana. E me conta assim, claro, né, o desafio da pandemia eu acho que foi o maior destaque aí desse momento de intercâmbio, mas me conta outros desafios que você enfrentou durante esse processo, assim, né, ou qual foi suas dificuldades, ou então, assim, algo que você gostaria de recomendar aos estudantes que têm interesse de intercâmbio, quando eles chegam lá, qual seria a sua dica para esse momento, assim, longe de casa? Então, eu falo que, assim, o intercâmbio é você sair da sua zona de conforto, né? Porque é muito fácil, a gente tá aqui, a gente tem influência da mãe, dos amigos, de tudo. Lá, você tá sozinho. Então, essa eu acho que é a maior dificuldade de todas, é você se ver sozinho pela primeira vez. Certo. E tem gente que, por exemplo, eu que sou filha única, sempre tive tudo arrumado na minha casa. Lá, tinha dia que eu não tinha papel higiênico. Eu falava, gente, mas papel higiênico no lugar do céu? Como assim? A roupa não vem direto pro meu guarda-roupa. Não vem nada pro meu guarda-roupa, eu não tô entendendo. É verdade. Então, você amadurece muito, isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que desafio é mais isso, é você se ver sozinho uma vez que você nunca esteve sozinho. Uhum. É o único desafio. De resto, eu acho que você vai se virando e aí você alcança tudo que tem. E a dica, eu acho que é você tentar fazer amizades, porque networking lá é tudo. Meus amigos italianos, eu falo com eles até hoje, adoro eles, aprendi muito sobre cultura lá, aprendi muito sobre as matérias. Então, é realmente ter a experiência de vivenciar tudo que o intercâmbio te oferece. Então, por exemplo, a própria universidade às vezes oferece viagem, porque lá, quando a gente faz intercâmbio, né, não é intercambista que chama, eles chamam de Erasmus. São todos os países da Europa que se interligam e vão fazendo os intercâmbios. Então, tem muita comunidade de Erasmus lá. Então, você consegue viajar por um preço super acessível, você conhece bastante gente. Gente do seu curso, às vezes você consegue até, não sei, fazer uma amizade, consegue fazer um networking e vai trabalhar em algum lugar fora depois. Então, é super importante entrar mesmo de cabeça nessa imersão, assim, que é o intercâmbio. Tentar aproveitar tudo que você pode, porque 6 meses passam, assim, voando, piscar de olhos. Quando eu vi, eu tava voltando. É isso que eu falo, geralmente, pros intercâmbios que vão, assim. Eles têm que aproveitar o momento do início ao fim, cara. É o momento que você realmente tá longe de casa, tem essas questões, essas diversidades que você pode enfrentar sozinho, né? Sim. Você, no caso, enfrentou uma pandemia sozinha, mas é o momento para você absorver o máximo de conhecimento possível, fazer contatos. Como você disse, até hoje você conversa com seus amigos, né? Também é o momento de você conhecer professores estrangeiros também para um futuro... carreira profissional, porque não a gente seguir uma carreira internacional também. Então, eu também dou essa recomendação e acho muito legal que você tenha falado sobre isso também, que é algo que é preciso divulgar entre os estudantes aí da São Camilo. Agora, você me conta um pouquinho como está a sua vida após o intercâmbio, né? Você se formou já. Me conta com que você está trabalhando, onde você está trabalhando. E queria saber se, por algum motivo, ou por acaso, a sua ida para fora do país ajudou você a crescer profissionalmente aqui no Brasil, depois do seu retorno. Sim. Quando eu voltei do intercâmbio, eu estava fazendo nutrição ainda. E aí eu falo que o intercâmbio é um grande autoconhecimento, né? Um tempo de autoconhecimento. Eu percebi que o curso não era para mim, é um curso muito bom, mas eu não me via trabalhando com isso. Uhum. E aí foi quando eu decidi ir para biomedicina. E é engraçado que eu entrei logo depois que eu voltei, se não me engano, um semestre depois, e no primeiro semestre eu já consegui estágio. Porque eu acho que você ter um intercâmbio no currículo pesa muito, te diferencia muito de outros candidatos. Pela língua e também pela experiência, né? Porque hoje em dia conta bastante experiência também. Então, todas as oportunidades que eu consegui depois, eu acredito que o intercâmbio tenha me colocado na frente de outros participantes. Então, isso foi ótimo. Então, é tudo que você carrega na bagagem. A língua e a experiência, a maturidade também que você ganha. Acho que tudo isso vem num combo junto e te ajuda para você
se alavancar profissionalmente. Sem dúvida, bacana. E hoje você está trabalhando numa empresa aqui no Brasil, como que está a sua vida profissional no momento? Hoje em dia eu trabalho no Hospital São Luís, lá na unidade de São Caetano, e eu sou biomédica neurofisiologista por eles. Então eu atendo todos os pacientes, tanto de ambulatório, tanto de UTI. Nossa, eu sou apaixonada, assim, pelo que eu faço, eu adoro. Sim, bacana, legal. Eu, sem dúvida, assim, acredito também, como você comentou, que o intercâmbio, ele te impulsiona, assim, né? É uma alavanca para você, muitas vezes, se destacar em frente a vários candidatos. Por ter uma experiência dessa, você já cria muita maturidade, né? Sim, sem dúvida. muita. E aí você tem uma experiência em outro idioma, aprender disciplinas que muitas vezes você não viria na sua grade curricular aqui na São Camilo e ver em outro país, né? Faz toda a diferença. Você se lembra quando você retornou, como foi para você? Você trocou de curso, né? Teve esse momento, mas você conseguiu, de alguma maneira, aproveitar esse estudo no exterior aqui na São Camilo, a partir de atividades complementares ou equivalência de disciplinas mesmo? Você se lembra como foi Eu isso? aproveitei. Eu lembro que eu tinha feito farmacologia lá e tinha mais 2 ou 3 matérias. E eu consegui aproveitar a farmacologia na parte de nutrição, não tive que fazer. Mas foi bom também quando eu fui para biomedicina, porque eu tive que refazer farmacologia, porque a carga horária era diferente. Mas eu já vim com uma bagagem muito mais forte para aula. E também já tinha outros conhecimentos e outras visões, né, que tinham de lá, daqui para o Brasil. Então, isso foi excelente. Mas eu consegui equivaler uma matéria, mas daria para equivaler mais, mas é porque eu que quis fazer essa. Sim, sim. Teria como eu equivaler mais matérias. Exatamente. Aqui também, eu sempre falo para os alunos, né? Existe a possibilidade de você fazer as disciplinas que você viria aqui no curso, que eu acho super interessante quando tem essa possibilidade de equivaler a disciplina que você viria ainda aqui e fazer nessa outra universidade. Sim. Mas também é o momento de você escolher disciplinas que às vezes você não viria aqui na São Camilo, né? Para você agregar ainda mais no seu currículo. Estudar algo que às vezes nem é do seu curso, mas que você tem um interesse no tema. Então, eu sempre também dou essa dica pro aluno, que o momento do intercâmbio é o momento de você abrir mesmo os horizontes. Sim, eu lembro que eu tinha a opção, quando eu fui, a gente tem como se fosse um quadro, né? E aí você vai preencher com as matérias que você deseja fazer. E a gente tinha a opção de fazer de administração ou engenharia. Qualquer curso que tivesse lá, eu poderia realizar a matéria que eu bem entendesse. Não precisava ser necessariamente do curso que eu faço aqui. Sim. Então é super legal, às vezes, se alguém está em dúvida, será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu quero testar outra coisa? É uma boa oportunidade também de testar, eu acho. Sim, sim, sem dúvida. A gente tem alguns alunos que vão para fora e eles acabam estudando até totalmente diferente da grade que ele viria aqui, porque é o momento de agregar o conhecimento em algo que você não viria durante a sua faculdade, né? Você faz nutrição, gosta de esportes, e aí você faz disciplinas da área de esporte, ou faz medicina e realiza disciplinas da área da farmácia, que tem interesse. Então, eu acho que o intercâmbio traz essa facilidade, flexibilidade. Sim. Que bacana. Fico contente que você tenha também essa visão. Me conta um pouquinho também, Marcela, de dicas que você daria para a pessoa que está pensando em participar do edital, né? Para se inscrever. Como você diria para esse aluno se preparar para uma entrevista com o nosso departamento? E também, academicamente falando, qual dica que você daria? Eu acho que o que conta muito, principalmente na entrevista, é você demonstrar interesse por você querer ir. Então, mostrar que realmente vale a pena você escolher a pessoa que vai para o intercâmbio. E aí, nisso você pode demonstrar de várias formas. Então, como a gente falou, eu estava fazendo iniciação científica, então isso já contava bastante. Eu participava de liga, o que é também mais um ponto para poder, né, instigar a receber essa vaga. Participativo é fundamental aqui no centro. Exatamente. Então, eu acho que é se preparar mesmo, academicamente falando, e também para entrevista. E se a pessoa for para um país espanhol, né, que foi o meu caso, ir atrás de uma aula de espanhol para poder ter essa certificação que você sabe falar espanhol, se eu não me engano, era... Eu não lembro se era um moderado, C1, B1. Dependendo de cada universidade, eles têm um nível diferente, mas geralmente é um nível intermediário, né? Que é visto como B1, que é um nível nem tão avançado, também não tão básico. Exatamente. Exatamente esse nível, assim, que geralmente eles pedem. É. Legal.
E eu também acredito que na sua época também era desse jeito, mas questões de investimento para você realizar um intercâmbio desse, né? A São Camilo, ela oferece esse programa como um modo de bolsa de estudos, né? O aluno, ele, quando realiza, ele não paga as mensalidades aqui para São Camilo e também não paga para a universidade de destino, até por questão do contrato, do convênio que a gente realiza com essas universidades, ele oferece essa bolsa. E acredito que para você também foi desse jeito, né? Foi desse jeito. O que eu tinha de custo lá foi a passagem, né, de ida e volta, o meu apartamento, que eu dividia com eles, mas, assim, questão de apartamento é muito de escolha, porque você tem do mais barato até o mais caro. Sim. Se você não tem uma condição tão boa financeiramente, você pode ficar no mais barato, e se você quer ficar em um lugar mais bem localizado, maior, não sei. Também tem essa opção, tem opção para tudo. O meu caso era apartamento, mas tinha até República. República não, são aqueles apartamentos que cada estudante tem seu quarto e um banheiro. Eu não lembro o nome. Uma pensão estudantil? Como se fosse uma pensão estudantil. E aí tinha refeição inclusa. Então, assim, é muito do que você quer ter de experiência. Eu jamais ficaria sozinha num quarto com banheiro. Sim. Mas tem gente que fica e que se dá super bem. Eu acho que vai de cada um. Meus custos eram esse. E, lógico, se eu quisesse viajar, no meu caso, como eu tinha que cozinhar, o mercado, esse tipo de custo eu tinha, mas realmente, em referência à faculdade, não tinha, né? As despesas acadêmicas, por conta do convênio, a gente oferece isso para o aluno, né? Paga nem aqui para São Camilo, até como um método também de ajuda para você poder custear uma vida no exterior, que a gente sabe que não é barata, né? Tem questões cambiais também que influenciam pro valor. Mas também eu acho que para você, para você foi também até um ponto essencial para a sua escolha para fazer intercâmbio, essa questão também de investimento, te ajudou na sua escolha de definir que você realmente quer fazer intercâmbio, quando você descobriu que não precisa pagar aqui para São Camilo, e também não precisa arcar com as despesas da universidade estrangeira? Não, sim, com certeza. Os pais também, né? Eu tive essa conversa com a minha mãe, né, quando eu tava fazendo o processo seletivo mesmo. A gente recebe bolsa e tudo mais, a gente fez meio que uma conta de quanto que eu gastaria. Não, tem como você ir, fica tranquila. E aí te dá uma motivação a mais, mas teve essa conversa, porque realmente faz diferença. Às vezes você acaba pegando o valor que você paga na mensalidade e guarda ali pra você comprar uma comida, pra você, sei lá, comprar alguma coisa que você goste, fazer uma viagem, alguma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu converso com muitos estudantes e é uma preocupação, né, deles, assim, a questão de investimento. Sim. Mas acho que além disso também, você entender que é um investimento para a sua vida, né? Exato. Eu acho que conta bastante. E quanto à sua vida, então, profissional, você hoje considera que chegar na posição que você está, no hospital que você atua, pode ter sido também uma influência do intercâmbio, por exemplo, te ajudou de alguma maneira? Eu acho que tem duas coisas em relação ao intercâmbio. Eu lembro que quando eu passei, eu tinha assim, eu sempre pensei que eu ia ser nutricionista e ia trabalhar em multinacional, era o que estava na minha cabeça. E bem na época que eu passei no intercâmbio, eu passei na Danone junto para fazer estágio. E eu fiquei muito numa dúvida, vou pro intercâmbio, vou pro estágio, vou pro intercâmbio, vou pro estágio. Falei, o intercâmbio é uma vez na vida, para você receber uma oportunidade dessa. Então, eu vou pro intercâmbio. Então, eu falo que isso me moldou muito a querer aceitar oportunidades e alavancando a minha carreira. Tanto que depois, quando eu voltei, que eu vi que realmente você falar sim para uma coisa que você tem um pouco de medo, é muito bom. Então, eu comecei a fazer vários estágios. Eu acho que eu fiz 4 ou 5 estágios depois que eu voltei, de áreas diferentes, para eu conhecer mesmo. E esse trabalho foi a mesma coisa. Recebi a proposta do nada de um amigo meu. Eu, como estava recém-formada, pensei, por que não, né? A mesma coisa de eu ter falado assim pro intercâmbio. Sim. Falei sim e tô amando. Eu acho que isso é o principal, você não ter medo de falar sim para essas coisas. As oportunidades, né? E também por vivências mesmo. Às vezes você vai fazer um atendimento de um paciente que fala em espanhol, eu já sei falar um espanhol, já sei falar um inglês. Às vezes ele só precisa de alguém para conversar e você fala que você morou lá, eles já, assim, se sentem super acolhidos. E pela vivência também, você ganha maturidade, você saber se portar dentro de um trabalho, até porque quando a gente se forma não é mais estágio, né? Porque no estágio você vai com a cabeça mais madura, mas você fica meio
relaxado também, assim. Se eu sou Um gestor ali próximo. Exato, se eu fizer alguma coisa que responde, não sou eu, é ele. Sim. Aí quando você realmente entra no mercado de trabalho, você vê, nossa, é tudo eu. Se eu errar, o problema é meu. Então você já entra com essa cabeça um pouco mais velha. Sim. Mesmo sendo novo, né? Porque eu tenho 23, eu sou super nova. Você já entra com a cabeça um pouco mais velha pra você fazer seu trabalho de uma forma bem séria. Sim, não, e eu falo assim, no mundo globalizado que a gente vive hoje, é essencial ter esses soft skills que a gente, né, gosta de falar, que eu acho que uma vivência internacional, claro, junto com determinação durante os estudos, durante a sua vida acadêmica, fazem toda a diferença. Sim. Então, eu acredito, assim, quanto mais os alunos se interessarem nos programas internacionais, que não são apenas os programas de mobilidade presencial. A gente também tem programas de mobilidade virtual. Temos também muitas aulas que a gente convida professores internacionais para realizarem aqui na São Camilo. Pesquisa, iniciação científica junto com professores internacionais. Tudo isso faz parte de um currículo, né, internacional que o aluno pode agregar na sua formação. Então, não é apenas uma mobilidade acadêmica presencial que faz parte da internacionalização dentro de uma universidade. Mas legal, Marcela. E agora, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para os estudantes da São Camilo que têm interesse de realizar o intercâmbio, aqueles também que não sabem ainda sobre o intercâmbio, deixar um recado, uma dica para eles participarem. E fique à vontade para deixar esse comunicado para eles. Então, eu acho que assim, o intercâmbio é um grande divisor de águas na vida, porque um dia você está aqui dentro da sua bolha, dentro da sua zona de conforto, outro dia você está fora, se vendo sozinho pela primeira vez. Então, é super importante tanto para crescimento pessoal, autoconhecimento, principalmente para influenciar na sua carreira daqui para frente. São experiências que assim, você não vive aqui, são pessoas que você não vai conhecer aqui, são experiências acadêmicas que você também não vai ter aqui. Então, eu acho que, assim, super vale a pena. Se você tem condições de poder fazer esse programa, se esforce para ir, saia desse limbo de medo, né? E vá, porque, assim, é uma experiência que é maravilhosa, assim. Eu voltei outra pessoa de lá, eu cheguei uma Marcela, voltei outra. Então, foi muito bom para mim. É uma experiência para a vida e foi como a Raíssa falou, é um investimento para a vida também. Vale muito, muito a pena. Acho que foi a melhor experiência que eu já tive. Pra falar bem com a pandemia, foi ótimo. Que bom, fico muito feliz, Marcela. E eu também aproveito esse momento para avisar os estudantes que têm interesse em realizar o intercâmbio, que a gente abre editais semestralmente para os programas de mobilidade presenciais. O próximo edital acontece em agosto, setembro, e ele vai valer para os alunos que querem estudar no próximo ano. Assim como os alunos que têm desejo de estudar no outro semestre, no segundo semestre de 2025, os editais devem abrir meados de março e abril do ano que vem. Então, todo mês de março e abril, e agosto e setembro, haverá edital para esses programas de mobilidade. Porém, outros programas também acontecem, então, quem tem interesse, por gentileza, pode entrar em contato com o Departamento Internacional, através das redes sociais, através dos e-mails também. E, mais uma vez, eu deixo aqui meu agradecimento à Marcela, que foi incrível conhecer um pouquinho mais das suas experiências no exterior. Desde aquele momento que você entrou na sala até hoje, assim, eu vejo como você realmente criou maturidade depois desse momento. Mas, assim, sem dúvida, você é uma profissional agora, né? Mas naquele momento uma aluna excepcional, né? Desde aquele momento eu sabia que você seria uma ótima candidata e foi realmente. E soube lidar com as adversidades naquele momento, naquele desafio que teve durante a pandemia. E hoje, aí, super engajada em nos apoiar o Departamento Internacional e agora também a Conexão Carreiras. Então, agradeço mais uma vez pela sua participação. Obrigada a você pelo convite, eu amei. Obrigada. É isso, obrigada.